Bom dia, meus amados irmãos, irmãs. Que a infinita graça do nosso Senhor possa, de uma maneira muito especial, encher os nossos corações. Amados, abram suas Bíblias na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Vamos ler desde o versículo 8 até o versículo 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém sabe dela, se utiliza de modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, nós queremos te agradecer por mais uma vez nós nos reunirmos aqui, pelas tuas santas mãos, para partir o pão, para beber deste cálice. Este pão e este cálice que anunciam para nós o maior de todos os eventos, a morte, a ressurreição, a ascensão, a entronização e a certeza que o Senhor voltará para nós. Todos estes são os pilares deste grandioso evangelho que nós recebemos em teu Filho. Por isso nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui no teu nome. Bendito seja o Senhor para sempre. Ajuda-nos a ver nesta porção algo do Senhor, algo da tua vida, algo da tua obra, algo que nós necessitamos. Vem e ministra a nós, aprofunda a tua palavra dentro de nós. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, quero chamar a atenção de vocês para o versículo 11, onde diz assim: segundo o evangelho da glória do Deus bendito. É comum para todas as pessoas que leem a Bíblia estarem diante de um texto, muitas vezes não perceber que neste texto existe uma porta de revelação, existe um caminho de profundidade, existe uma profundidade que os nossos olhos naturais não alcançam. O que dentro dessa porção, dos versículos 8 a 11 do capítulo 1, aqui desta epístola, desta primeira epístola de Timóteo, poderia, de alguma maneira, chamar a nossa atenção? Porque você lê um texto, ou uma porção como esta, onde Paulo começa a dizer assim: sabemos que a lei é boa, se alguém se utilizar dela de forma legítima. Aí ele vai dizer: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, se promulga a lei para quem é um criminoso, para quem é corrupto, para quem é indigno, para quem é injusto. É isso que ele vai dizer. Para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então ele começa lá no versículo 8 dizendo isso. A lei é boa, se alguém utiliza dela de maneira legítima. Se promulga a lei, não para os justos, porém para perversos, criminosos, indignos, impuros. Se promulga a lei para tudo quanto se opõe à santa doutrina.
segundo o evangelho da glória do Deus bendito. Você lê essa porção centenas de vezes, e você vai chegar à conclusão que neste ponto, ou dentro destes textos, não existe nada de anormalidade, nada de extraordinário. Meus irmãos, permita-me inserir um princípio que pode ajudar você quanto ao relacionamento com a palavra de Deus. Nada na palavra de Deus é simples, como você pode imaginar, segundo a mente natural. Por um lado, sim, a palavra de Deus é simples. Por menor que seja a capacidade intelectual de uma pessoa, ela poderá entrar nas esferas mais profundas desta palavra. Se uma pessoa não tem uma capacidade intelectual, pouca leitura, mas ele consegue ler a Bíblia, essa pessoa, ela consegue penetrar as esferas mais profundas, como também as mais elevadas, as mais altas, da revelação da mente de Deus neste livro. Porque não é uma questão de capacidade, é uma questão de relacionar com este livro segundo a inspiração divina. Porque o primeiro aspecto para você ter uma profundidade na palavra de Deus não é ter relacionamento com o livro, é ter um relacionamento com quem inspirou o livro. O nosso conhecimento da palavra inicia com o nosso conhecimento de Deus. Nosso relacionamento com a palavra inicia com o nosso relacionamento com Deus. Quanto menos relacionamento com Deus você tem, mais difícil vai se tornar para você o entendimento da revelação deste livro. Meus amados irmãos e irmãs, dentro desses textos que nós acabamos de ler, existe uma palavra muito linda, e em nenhum outro lugar você vai encontrar ela dentro da composição de uma frase como esta. Ela existe em vários lugares, porém aqui ela ocorre de uma maneira extraordinariamente distinta. E quando você tenta construir o contexto dentro dessa frase, você fica meio que perdido, você não consegue entender. Eu acredito que nem mesmo Paulo teve consciência da profundidade desta frase. Penso eu, e sei disso porque não foi Paulo quem inspirou este livro, foi o Espírito Santo quem o inspirou e usou Paulo. Paulo foi só o instrumento, ele não foi o conteúdo, ele foi o instrumento, ele foi o elemento. O poder, a inspiração, o conteúdo é divino. Então observe aqui, no versículo 11, quando ele diz, segundo o evangelho da glória do Deus bendito. Algumas versões dizem assim, segundo a glória do bem-aventurado Deus. Tanto bendito como bem-aventurado vem de um termo no texto grego original, que é makairos. Então não faz diferença se está bendito ou bem-aventurado. O importante agora é nós encontrarmos a palavra, e a palavra é esta, makairos. E sabe o que significa makairos? Feliz. Então como esse texto deveria ser traduzido? Segundo a glória do evangelho do Deus feliz. Irmãos, Deus é feliz. Deus é feliz em toda a essência do seu ser. Só existe um ser essencialmente feliz em todo o universo, Deus, porque nele não há sombra de variação. Deus é a felicidade por definição. E esta é uma palavra que o mundo almeja, esta é uma palavra que o mundo busca. O que mais as pessoas querem é a felicidade. Elas lutam por isso, elas se desgastam por isso, elas compram por isso, elas vendem pela felicidade, elas fazem tudo pela felicidade. Felicidade é a palavra que move os afetos de todas as pessoas. Elas se destroem por causa da felicidade, porque elas associam felicidade a prazer. Não está errado. A questão, irmãos, que nunca haverá
felicidade, se Deus não for o centro, se ela não derivar de Deus, porque o único ser feliz é Deus. A felicidade emana de Deus. E aqui, Paulo diz assim, segundo a glória do Evangelho do Deus feliz. Por que Deus é feliz, irmãos? Aí vem outras questões, não é fácil. Essa é uma porção muito difícil. Porque olha o contexto, aonde Paulo colocou esta frase. O que tem a ver a glória do Evangelho do Deus feliz no contexto de criminosos, sequestradores, parricidas, matricidas? O que quer dizer isso? Sinceramente, irmãos, se você tem a mente de um exegeta, daqueles que gostam de examinar a Bíblia com profundidade, obedecendo às leis da hermenêutica, da exegese, você fica confuso. Por isso que muitas vezes, obedecendo essa mentalidade, não os princípios da hermenêutica e da exegese, mas a mentalidade de exegetas, é que muitos textos, eles ficaram vazios. A gente lê e não percebe esse impacto. Seja honesto com você mesmo, com você mesma. Quando você lê essa frase assim, segundo a glória do Evangelho do Deus feliz, não é diferente de você ler assim, ó, segundo a glória do Evangelho do Deus bendito? Eu não sei quanto a você, porém para mim faz muita diferença. Faz muita diferença. E por que Deus é feliz? Porque aqui Paulo descreveu ele como um Deus feliz, um Deus satisfeito. Houve um dia em que Deus, ele derramou toda a sua ira sobre aquele a quem ele mais amava, o seu filho. Deixe-me mostrar algo para vocês, porque aqui nós precisamos tomar a palavra glória. O que é glória? Glória é Deus expresso. Glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Por mais que seja repetitivo, eu volto a dizer, glória é uma das palavras mais profundas da Bíblia. Glória é uma palavra que você só poderá entendê-la dentro da etimologia bíblica, dentro da etimologia do conceito, daquilo que você pode entender sobre o caráter de Deus. Fora isso, você nunca entenderá o que é glória. Você pode buscar todas as palavras dentro de um dicionário para definir glória, porém você nunca entenderá o verdadeiro sentido dessa palavra, dentro de um conceito elevado da sua expressão. Então nós dizemos assim, glória é Deus expresso, glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Deus é sinônimo de glória. Porém, tudo isso ainda parece meio que vago, precisamos ir um pouco mais longe. Então vamos aqui, em Lucas, aqui nesse texto, é um texto muito lindo, porque aqui você vai ver o cântico de Maria, você vai ver a visita dos anjos, e algo muito especial, quando você lê todo este capítulo, aí você vai ver os anjos anunciando, uma multidão de milícia celestial louvando e dizendo a Deus, glória a Deus nas alturas. Observe isso, irmãos. Você olha esse capítulo, aqui está os anjos dizendo para Maria, aqui nós vemos os anjos cantando, aqui nesse extraordinário capítulo nós vamos ver cânticos, vamos ver o cântico de Maria, nesse versículo 46, a seguir, você vai ver tudo isso, você vai ver depois, o cântico de Zacarias, no versículo 67, então o que essas pessoas estão cantando? Por que elas estão cantando? O que elas estão exaltando? Elas estão exaltando aquilo que o anjo primeiro exaltou, aquilo que os anjos primeiro anunciaram, glória a Deus nas alturas.
louvando, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, isto é, no mais elevado, na esfera mais elevada de todos os céus, Deus está sendo exaltado. E por que Deus está sendo exaltado no capítulo 2? Por quê, irmãos? Porque agora, o processo da encarnação do Filho de Deus vai iniciar aqui neste capítulo. Você vai ver todo o reflexo desse cântico. No capítulo 1 do livro de Lucas, e aqui nós vamos parar um pouco sobre este evangelho, nós temos o cântico de Maria, nós temos o cântico de Zacarias. No capítulo 2 nós temos o cântico dos anjos. Por que o evangelho de Lucas, eu quero que vocês olhem esse evangelho do ponto de vista da revelação. Aqui nesse livro você vai ver que existem duas divisões importantes. E essas divisões, elas são marcadas por duas vozes. Deixe-me colocar tudo de uma maneira bem didática. Capítulo 1, versículo 46. Nós vamos pegar todo este livro em poucos minutos. No capítulo 1, aí nós temos a visita do anjo para Maria, versículo 38. Aí Maria diz que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aí nós temos a primeira parte. Aí vem o cântico de Maria. Estão vendo que vai do versículo 46 até o 56. Um cântico de glória, um cântico de exaltação. Depois do versículo 67, nós temos o cântico de Zacarias. Um cântico de exaltação. Observe isso. Aí sim, capítulo 2. Aqui nós temos a encarnação. Aqui nós temos a encarnação. E isso é maravilhoso, porque neste capítulo 2, os anjos vão adorar, os anjos vão exaltar. E por quê, irmãos? Porque agora a glória desce à terra. Aquilo que sempre foi inerente a Deus, e aquele que foi sempre Deus com Deus, porque Deus é glória, a glória desce à terra. Porque quando você procurar no Novo Testamento, especialmente no Evangelho de Lucas, a definição de glória, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um homem. Um homem, vou dizer isso mais uma vez. Se você quer encontrar glória no livro, no Evangelho de Lucas, você vai encontrar um homem. Eu quero que você agarre isso. Você vai encontrar um homem. É este homem que está sendo cantado aqui. É este homem que está sendo exaltado aqui. É este homem. Se você ler o versículo 14 do capítulo 2, diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Sabe o que significa essa palavra bem? É a mesma palavra que está no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, beneplácito. Quando Paulo diz assim, segundo o beneplácito da sua vontade. Você sabe o que significa essa palavra beneplácito? Seu próprio prazer. Vamos construir essa felicidade de Deus, falo isso com muito cuidado, no nosso entendimento, construir em termos de compreensão, o que foi que fez Deus feliz, segundo o Evangelho. Porque o Evangelho é o Evangelho do Deus feliz, não é o meu Evangelho, não é o Evangelho do outro. O Evangelho só é Evangelho se ele for o Evangelho do Deus feliz. Não é o Evangelho das novidades, é o Evangelho da glória de Deus, é o Evangelho da satisfação de Deus, é o Evangelho da alegria de Deus. Isto é Evangelho, não é um novo Evangelho. Não é porque alguém agora descobriu um novo método. Isso não torna o Evangelho do Deus feliz. O Evangelho do Deus feliz é o Evangelho centrado na encarnação, na morte, na ressurreição, na ascensão e na entronização do Filho de Deus. Este é o Evangelho. E tudo que for a parte disso é do homem, não é divino, não traz a satisfação de Deus. Então aqui está, é muito importante isso, mas quando você chega no capítulo 3,
aqui no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, o que você vai encontrar? Você vai encontrar vozes, você vai encontrar algo muito especial. A pregação de João Batista, aí você vai encontrar uma genealogia muito importante, que nós não vamos entrar nos detalhes. Você vai encontrar um profeta pregando a sua mensagem, mas há algo que você vai ver, é que existe aqui uma grande mensagem. Versículo 22, diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre Cristo, na forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Preste atenção nisso, porque essa voz é a primeira voz que você vai encontrar aqui no Evangelho de Lucas. Ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado. Olha essa frase: em quem me comprazo. Essa frase, me comprazo, a tradução dela, do grego para o português, é que me enche de emoções, que me enche de alegria. Nós estamos construindo aquilo que Paulo chama no capítulo 1 da sua primeira epístola, Timóteo, versículo 11, o Evangelho do Deus feliz. Porque Deus é feliz? Porque agora ele encontrou um homem que lhe causa emoções. Quando Deus criou o homem, lá no jardim do Éden, quando Deus criou o homem, o que a Bíblia diz? Que Deus descansou. O descanso de Deus, aquele sábado divino, aquele sabá divino, demonstrava sua satisfação. Por que Deus descansou? Porque Deus estava satisfeito. Deus podia descansar porque ele estava satisfeito. Mas em Gênesis 3, o homem caiu, e quando você lê João capítulo 5, era sábado, Jesus estava fazendo uma obra, e ele foi interrogado por aqueles fariseus, que o recriminaram, porque ele estava trabalhando, e ele respondeu dizendo: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Essa pequenininha palavra, até, ela tem uma conotação muito importante. Quando você traduz essa pequena palavra, ela significa que Deus está trabalhando desde a queda. Deus perdeu o seu descanso. Desde a queda, Deus perdeu o seu prazer no homem. Porém agora, irmãos, Deus encontrou um homem segundo o seu coração. Um homem que lhe trouxe a satisfação, o prazer ao seu coração. E essa voz vem, e ela divide o Evangelho de Lucas. Aqui está a primeira divisão do livro de Lucas. Do capítulo 1 até essa voz, nosso Senhor agora está com 30 anos. 30 anos. E essa voz veio aqui, no início do ministério dele. Deus encontrou o homem que lhe causa emoções. Agora nós temos que olhar o ministério de Cristo no Evangelho de Lucas, segundo essa voz, debaixo dessa voz. Por que que ele fez toda a obra do Pai de maneira fiel? Você consegue entender? Porque o nosso Senhor Jesus, ele sabia que a obediência que ele devia ao Pai, o amor com que ele deveria fazer esta obra, não era simplesmente o amor dele por nós, mas era o amor dele pelo Pai. É para que o Pai tivesse de volta aquilo que ele perdeu no Éden. Ele perdeu aquele homem do seu prazer. Sua glória foi ofendida. Sua santidade ofendida. Agora Deus encontrou neste homem, neste filho amado, nesta encarnação bendita, um homem que pudesse devolver a ele a sua satisfação plena. Porque Deus criou o homem
segundo a sua imagem e semelhança. Com que objetivo, irmãos? Com que objetivo Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança? Você vai para o livro de Apocalipse, e você descobre que ali tem uma cidade, é uma cidade nupcial. E a grande característica dessa cidade é que ela é formada por pedras preciosas, ela é formada pelo ouro. O que quer dizer isso, irmãos? Nós sabemos que essa cidade, ela não é uma cidade no sentido físico, na definição literal da palavra. Aqui é uma metáfora da composição, da obra do Filho de Deus. Esta é uma cidade que ela será composta de todos os salvos eleitos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Então você consegue fazer uma conexão de Gênesis com esta cidade, Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Por que Deus criou o homem? A sua imagem e a sua semelhança, porque Deus anelava em si mesmo que o homem fosse tão precioso como ele o é. Deus quisera que o homem fosse tão precioso como ele é precioso. Mas o pecado destruiu tudo isso. O pecado destruiu a moral do homem, a dignidade do homem, a justiça do homem. O pecado destruiu a beleza da imagem e da semelhança de Deus no homem. Por isso que agora você entende o contexto do versículo 8 até o versículo 10, de Efésios capítulo 1, de 1 Timóteo capítulo 1, você consegue entender isso? Porque Deus continua sendo Deus feliz, embora haja homens parricidas, matricidas, corruptos, perversos, sodomitas, Deus é feliz, porque agora existe uma possibilidade de que todo parricida, matricida, sodomita, seja um homem lavado, seja um homem purificado pelo poder do Evangelho da glória do Deus bendito, do Deus feliz. Porque agora tem uma mensagem que transforma o homem. Que mensagem é esta? É a mensagem do Evangelho da glória de Deus. O Evangelho da glória de Deus é o Evangelho que resgata o sodomita, o impuro, o indigno, o criminoso. O Evangelho transforma o homem para a satisfação e para a alegria de Deus. Você pode imaginar que toda obra de transformação na nossa vida não é para nos fazer feliz, é para glorificar ao Deus feliz, é para exaltar a glória do Deus feliz. Irmãos, a glória da salvação não está em nós, a glória da salvação está em Deus. Então você vai vendo a obra do Senhor. Esta voz foi a voz que o guiou para cumprir a sua missão terrena. Mas ele ainda tinha uma outra experiência. Então, Lucas capítulo 9, esse é um capítulo muito importante neste livro. Eu posso até dizer assim, esse é um capítulo crucial neste livro. Nós deveríamos procurar, até mesmo se possível for, memorizar esse capítulo. Memorizar os acontecimentos deste capítulo. O que foi que aconteceu? Onde nosso Senhor estava? Ele estava no Monte Hermon. Aqui já haviam se passado 3 anos do seu ministério. Durante 3 anos, aquela voz o guiou. Durante 3 anos, debaixo daquela voz, ele cumpriu a sua missão terrena. Ele foi o servo aprovado. Ele foi o varão aprovado diante de Deus. Ele não se desviou no seu caminho. Porque, lembra da frase? Este é meu filho, no qual a minha alma se emociona. Irmãos e irmãs, penso eu, no meu atrevimento, penso eu, devia cultivar isso todos os dias. Eu não posso falhar, eu não posso errar, eu não posso magoá-lo, eu não posso entristecê-lo. É como se ele pensasse no Pai a todo tempo, porque ele era a emoção do Pai na terra. Ele era aquele no qual os olhos do Pai estavam postos, colocados.
A todo tempo e a todo momento, o pai estava olhando para ele. E agora o pai tinha na terra um homem que o fazia feliz, pleno. Porém, este filho tinha uma missão, não de ser o único, mas de ser o caminho para muitos. Ele tinha uma missão de resgatar todos nós, para que o pai tivesse não apenas um filho que o fizesse feliz, mas uma família de muitos filhos que o fizesse feliz. Nada neste mundo pode aumentar a glória de Deus. Mas uma coisa é certa: o filho quisera que este pai fosse cheio de alegria, tivesse uma alegria transbordante de felicidade, não pela sua vida, mas pela vida de muitos. Por isso ele foi à nossa frente. Ele foi o nosso modelo de homem, ele foi o nosso modelo de servo, ele foi o nosso modelo de filho, e esse modelo permanece diante de Deus. E todas as vezes que Deus quer olhar para mim como servo, todas as vezes que Deus quer olhar para você como filha, como homem, todas as vezes que Deus quer olhar para nós, Ele tem um padrão. Que padrão é esse? O nosso Senhor Jesus. Ele é o homem diante de Deus por nós. Ele é o filho diante de Deus por nós. Ele é o servo diante de Deus por nós. E Deus nunca exigiu nada de mim e de você que Ele não alcançasse em seu filho. Guarde isto. Então, meus irmãos e irmãs, observe aqui o versículo 35 deste capítulo 9. Agora, pela segunda vez, veio uma voz dizendo: este é meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Que lindo isto, porque a primeira voz, ele se colocou debaixo dela, para poder pregar o evangelho do reino, para anunciar a salvação a todos os homens. Ele foi um homem aprovado. E aqui, segundo Lucas, no versículo 51, diz que completaram os dias em que devia ser ele assunto, ou ascenso ao céu. Chegou o dia da sua ascensão. Você descobre isso nesse texto. Que extraordinária descoberta, irmãos. Nosso Senhor poderia ter ascendido aqui, porque a voz veio pela segunda vez, e disse: este é meu filho, é o meu eleito. Olha o que o texto diz: meu filho, meu eleito, a ele ouvi. E aqui Lucas vai dizer que chegou o tempo da sua ascensão. Ele subiu no Monte Hermon para ascender. E aí Deus teria um homem, diferentemente de Adão que fracassou, mas um homem que venceu o pecado. Um homem que venceu Satanás na carne. Deus teria ao seu lado um homem na semelhança de Adão, porém sem pecado. E eu te pergunto, estaria Deus satisfeito? Estaria Deus satisfeito? Estaria sim, irmãos. Deus estaria satisfeito com o seu filho. Deus estaria satisfeito sim com o seu filho. Mas o filho queria para Deus uma satisfação transbordante. O filho veio resgatar. Ele não veio para se resgatar. Ele não veio apenas para viver uma vida digna. Ele tinha uma missão mais profunda. Ele tinha uma missão muito mais séria. A sua missão quanto ao mensageiro. A sua missão como servo. Essa missão ele concluiu. Agora ele ia descer aquele monte. Ia para o outro monte cumprir a sua mais significativa missão. Naquela a qual ele deveria morrer por todos nós. Por todos nós. Porque agora ele iria exaltar a glória de Deus. Aquela glória que sofreu a vergonha e o opróbrio por causa da queda do homem. Agora esse filho,
ele iria ser glorificado. Por isso que em João capítulo 17, inicia assim: Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Eu consumei a obra que me confiastes. Ele consumou, ele terminou. Agora ele iria adiante, descendo daquele Monte Hermon, e subindo ao Monte do Gólgota, ao Monte da Caveira, ao monte aonde, de maneira significativa, como uma metáfora, o monte aonde todos nós estávamos condenados, o Monte do Gólgota, o monte da nossa condenação, o monte aonde a ira de Deus foi derramada. Observe isso, meus irmãos e minhas irmãs. Ele desceu agora debaixo desta voz. Olha o que diz o versículo 51. Aconteceu que ao se completar os dias em que devia ele ser ascenso ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução. Que frase, irmãos! Que frase cheia de vida! Que frase cheia de ousadia! Que peso tem essa frase? Intrépida resolução. Que decisão que ele tomou ali, que escolha que ele fez. Ali foi quando ele fez a escolha entre o trono e a cruz. Foi aí. Foi quando ele demonstrou essa intrépida resolução entre o trono e a cruz. Ascender e ser recebido nos céus por miríades e miríades de anjos que exaltariam a sua pessoa, que lhe dariam as boas-vindas eternas, que cantariam o seu nome, porque aquele lugar que estava vazio desde a encarnação, agora voltaria a ser ocupado novamente. Glórias a Deus, Ele é digno de glória, porque seu Filho voltou, Ele está aqui, mas o pecado continuaria reinando, a morte continuaria reinando, Satanás continuaria tendo as chaves da morte e do inferno, e todos nós estávamos destinados a uma só coisa. Desde Adão, todos nós estaríamos destinados a uma só coisa: condenação eterna. Por isso, irmãos, ele não se intimidou, ele não retrocedeu, mesmo o trono estando adiante dele, ele olhou para o Gólgota e ele não voltou atrás. Agora somos nós que dizemos glórias a Deus. Agora somos nós que dizemos glórias a Deus. Agora somos nós que cantamos glórias a Deus, porque ele não foi para o trono, ele foi para a cruz. Ele desceu sabendo que era o Filho amado, o Filho bendito. Ele não queria ser o Filho amado, ele queria ser apenas o primogênito. Ele não queria ser o unigênito, ele queria ser o primogênito. Por isso que o livro de Hebreus diz que ele está conduzindo muitos filhos à glória. Oh, irmão, se ele tivesse ascendido ali, o Evangelho de Lucas não teria outro final. Nós não teríamos a história da igreja, nós não teríamos a história de Paulo, dos apóstolos, nós não teríamos Apocalipse, nós não teríamos o livro de Hebreus. Onde estaríamos? Quem seríamos? Como viveríamos? Mas por causa dessa intrépida resolução, nós estamos aqui para dizer que comemos da sua carne e bebemos do seu sangue, porque nós temos parte nele, nós temos parte com ele, e seremos eternamente a sua igreja para satisfação, para a sua satisfação. Seremos os muitos filhos transformados à imagem deste Filho.
Que intrépida resolução foi essa, irmãos? E ele desceu. Desceu silenciosamente. Desceu silenciosamente com aqueles discípulos, percorrendo todo aquele caminho de 6 meses, debaixo desta outra voz: meu filho. O pai dizendo: é meu filho, o meu filho. É isso que o pai, esta era a voz, esta voz foi com ele, esta voz estava com ele, lá no Calvário: este é meu filho. Aquela outra voz: meu filho que me causa emoções, veio até aqui. Essa outra voz do pai persegue ele até naquela cruz. Por isso que a cruz se torna mais significativa para Deus. Porque quando você olha para aquela cruz, você sente essa voz: este é meu filho. Você sente o pai dizer: este é meu filho. Esse que vocês estão esbofeteando é o meu filho. Esses que vocês colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça e estão batendo com um caniço, é o meu filho. Esses que vocês estão dilacerando com os chicotes, com os açoites, é o filho. Ele tem uma mensagem, a ele ouvir. Esse que vocês estão pendurando na cruz, estão cravando suas mãos, os seus pés, é o meu filho. Esse que vocês estão pendurando entre os céus e a terra nessa cruz, é o meu filho. Esse que vocês rejeitaram e preferiram Barrabás, este é o meu filho. Essa voz seguiu, irmãos, até aquele Calvário. Essa voz estava no coração daquele esmagado por nós, daquele que como ovelha muda não abriu a sua boca, aquele que o pai agradou esmagá-lo, aquele que foi esmagado para o agrado do pai, para a satisfação do pai, para que o pai tivesse não apenas um filho, porém muitos filhos. Este era o filho amado, esmagado na cruz. Ele era a mensagem. Ali estava a grande mensagem. E que mensagem é esta? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crescem não pereça, mas tenha vida eterna. Esta era a mensagem cravada naquela cruz. Rejeitado, esmagado, sofrendo, mas lá estava ele, ainda amado pelo Pai. Rejeitado por todos, amado pelo Pai. Era isso que importava. Lá estava o nosso Senhor. Por isso agora Paulo escreve o Evangelho da glória do Deus feliz, porque Deus agradou moê-lo no nosso lugar, porque Deus não teria nenhum prazer se nós tivéssemos que morrer pelos nossos pecados, porque se nós tivéssemos que morrer pelos nossos pecados, nós não nos salvaríamos, porque Ele morreu pelos nossos pecados, agora pela graça nós somos salvos, pela sua morte somos salvos. Então, meus irmãos, hoje, nesta manhã, nós podemos participar da alegria de Deus, nós podemos participar da felicidade dos céus. Por isso que quando o nosso Senhor volta, quando Ele é entronizado, Davi, de maneira tão linda, ele consegue antever, ele percebe isto de uma maneira inspirativa, ele teve essa inspiração, e agora Davi vai escrever no Salmo 24, quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. Ele, o Senhor Jesus, é o Rei da Glória, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Então esta, irmãos, é toda a construção dessa pequena palavra, dentro dessa frase, o Evangelho da glória do Deus feliz. Por que Deus é feliz? Aí está a explicação, que nós tenhamos entendido, irmãos, que o Senhor nos conforte, nos console com a sua palavra, que Deus vos abençoe, irmãos.
Senhor, nós somos partes da tua alegria, nós somos partes do teu prazer, da tua felicidade. Porém, Senhor, teu Espírito nos permite nesta palavra olhar para teu Filho. Nós não temos nenhuma palavra que possa descrever o que Ele fez por nós, o que Ele fez a Ti. Tudo que nós falarmos e cantarmos aqui ainda é pouco. Espírito Santo, nos ajude, não com as nossas bocas, porque é impossível, mas com o nosso coração, adorar de uma maneira devida a este amado Jesus, a este Filho eterno, a esse que lá, naquele Monte Hermon, naquele lugar tão bonito, ali, por aqueles 4 riachos, ele teve essa decisão intrépida, resolução, de trocar o trono pela cruz. Por um lado, ele olhava o Pai, por outro lado, ele olhava a nós. Como descrever este amor, sendo que ele nunca disse que nos amava, ele nunca abriu a boca para dizer que nos amava, mas toda a tessitura do seu ser era uma mensagem de amor a nós. Todos os seus atos foram atos de amor a nós. Cada cicatriz, cada açoite, cada prego era uma prova do seu mais profundo amor por nós. Um amor que lá na altura do Hermon, olhando para o trono e olhando para nós, ele não pensou 2 vezes. Ele ousou dar as costas ao seu trono para vir às profundezas dos nossos pecados e quebrar as correntes que nos prendiam e entrar às profundezas do abismo, tomar a chave da morte e do inferno e colocar todo o principado e potestade ao desprezo e triunfar sobre eles lá na cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui nesta manhã com o coração cheio de alegria. Não importa as lutas, não importa a dor, não importa o sofrimento que estamos passando nesta hora, tudo isso é palha diante da beleza, da grandeza, das glórias do nosso Senhor Jesus. E nós só queremos te adorar nesta manhã, Jesus. Nós só queremos te exaltar nesta manhã. Ninguém poderia me fazer, ninguém poderia nos fazer sentir tão especial em uma manhã como o Senhor nos faz nesta hora. Não há quem possa dizer que se sinta tão especial como nós que estamos agora recebendo esta palavra. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, capturar com todas as nossas forças esta mensagem que o Senhor está trazendo a nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.